no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 7, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estraçalhem. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, Senhor Jesus, nesta noite, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu poder. Continua falando conosco, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito ministrando diretamente na necessidade da tua casa. Pai querido, te dou graças por tudo quanto tens feito e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, ele está inserido numa das mensagens mais completas e contundentes que o Senhor Jesus nos deixou. É um compêndio, são 3 capítulos do livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, denominado o Sermão da Montanha, quando Jesus fica no alto de um monte para que a sua voz pudesse ser propagada para uma multidão que ali estava. Conforme Jesus ia falando, a sua voz ia ecoando através do vento que estava levando a voz de Jesus àquelas pessoas. E este texto, irmãos, estes 3 capítulos de Mateus, eles são um desafio para mim e para você, para que nós venhamos a viver esse texto. O maior desafio da nossa vida está em viver esses 3 textos, que falam sobre o modelo de felicidade de Deus, fala sobre como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, amplifica as leis. E aqui no verso de número 7, Jesus conclui esta mensagem falando acerca dos falsos profetas. Mas esse texto em especial, irmãos, ele fala sobre pérolas. Jesus está dando uma orientação, está dizendo: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Jesus está falando aqui acerca de verdades espirituais. Verdades espirituais que muitas vezes não são aceitas pelas pessoas. Verdades espirituais que não dependem de mim nem de você para que sejam realidade. São verdades que diz respeito ao reino dos céus. E nessa noite eu quero falar sobre uma verdade espiritual, sobre uma pérola chamada salvação. Esta joia preciosa. E como muitas pessoas têm desprezado esta joia preciosa, esta joia sem preço, esta joia maravilhosa da nossa vida. Antes, irmãos, nós precisamos compreender a história da pérola, porque a pérola não é uma joia comum. A pérola não é uma joia que pode ser encontrada numa mina. A pérola não é uma joia que pode ser peneirada num riacho. A pérola, a história da pérola, ela diz respeito à dor. A pérola é formada em meio à dor. A pérola, irmãos, ela nada mais é do que a proteção de uma ostra. A ostra, ela é fechada, mas às vezes acontece dela ser ferida. E dentro da ostra está o organismo, um organismo vivo. E a proteção desse organismo é a ostra fechada, hermeticamente. E quando ela é ferida por alguma coisa, os micro-organismos que estão no mar, eles desejam invadir a ostra para ali se alimentar daquele organismo. Então, imediatamente, quando esse organismo entra dentro da ostra, ela o envolve nesta solução, inicialmente mole, e vai envolvendo até que ela se torna uma pérola inquebrável, muito dura. E assim a ostra mantém a sua integridade. O que nós temos de joias, de pérolas por aí, são pérolas produzidas. São ostras que são retiradas do mar e são forçosamente feridas. O homem que faz esta ferida para que ela venha produzir uma pérola. Mas a verdadeira pérola, ela é raríssima, porque essa ferida que acontece na ostra, ela acontece de forma natural. Tem ninguém que vai ali quebrar a ostra. E as melhores pérolas, elas se encontram
no mais profundo mar. Quanto mais profundo, maiores são as chances de se encontrar uma pedra, uma joia que nasceu no meio da dor. Essa, irmãos, é a história da nossa salvação. Se somos salvos hoje, somos salvos porque Cristo sofreu por nós. Se hoje temos salvação, foi porque Cristo pagou pelo nosso pecado. Cristo morreu para que eu pudesse viver. Jesus sofreu para que eu pudesse ter vida e vida com abundância. E nós precisamos entender algumas coisas. Nós vamos entender isso de dentro para fora. O ideal seria nós virmos caminhando de fora para dentro, mas nós vamos começar de dentro para fora. Primeiro nós vamos avaliar do que nós somos salvos. Nós somos salvos do quê? Por que nós precisamos ser salvos? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos do pecado. E a primeira dimensão da salvação da nossa vida, ela ocorre por causa da ação do pecado. Em primeiro lugar, nós somos salvos da ação do pecado. E o pecado, irmãos, ele não é como algumas pessoas acham. O pecado não é um ato isolado que acontece na nossa vida de forma corriqueira. Algo que acontece, alguma coisa que acontece com todo mundo. Pequei, aconteceu, uma fatalidade. Mas o pecado, irmãos, ele vai além. O pecado, ele possui uma propriedade ácida, uma propriedade corrosiva. O pecado corrói. O pecado age removendo a sensibilidade e o discernimento. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento. E nós vemos algumas pessoas que vivem no pecado. Nós vemos algumas pessoas que vivem de uma forma tão triste. Uma vida pobre de significado, pobre de ação, pobre de realização. Uma vida miserável, que são pessoas que estão pedindo para que outras as usem. Não é raro ver Praça do Gradinho, sexta-feira à noite, cheia de crianças e de adolescentes esperando uma oportunidade. Ora para viver na promiscuidade, ora para usar uma droga, beber uma bebida alcoólica, participar de algo ilícito. Não é raro ver na entrada aqui do nosso bairro uma danceteria em que as pessoas se degradam à humilhação para que possam ter momentos de alegria e de prazer. Meus queridos irmãos, o pecado age corroendo a vida do homem de dentro para fora, deturpando a imagem de Deus. Deus nos deu comunicação. Deus nos deu a habilidade de nos comunicar através das palavras, através da entonação da voz, do olhar, através dos gestos, através da escrita. Deus nos deu a habilidade de nos comunicar de diversas formas diferentes. Mas quando o pecado entra na vida do homem, deturpa esta habilidade de comunicar. Agora o homem fala aquilo que é mal, agora o homem fala aquilo que destrói. Agora a brincadeira que tem graça é a brincadeira que tira o valor das pessoas. A brincadeira que tem graça é aquela que humilha, que degrada a imagem das pessoas. Isso é a ação do pecado. E existem algumas pessoas que estão brincando com o pecado, achando que não tem problema, achando que não tem uma situação que venha trazer muito risco. E todo pecado traz consequências. Mas a principal, nesse momento, é que o pecado corrói a vida do homem de dentro para fora. E aquilo que era certo vira errado. E aquilo que é errado vira certo. Segundo, nós somos salvos do poder do pecado. O pecado exerce uma influência sobre as pessoas que o cometem. E algumas pessoas brincam com o pecado como se fosse algo a ser experimentado e que pode ser deixado de lado a qualquer momento. Mas o pecado é como um tumor cheio de tentáculos. E este tumor, ele vai tomando conta da vida da pessoa. O pecado exerce influência sobre a vida da pessoa.
ao ponto da pessoa não conseguir mais controlar a sua própria vida. Por não determinar um limite, a pessoa perde a propriedade da vida. Ela deixa de ser dona, ela começa a fazer o que ela tem que fazer. Não consegue mais deixar de fazer. Um exemplo simples, um exemplo esdrúxulo, é o palavrão na boca das pessoas. Você já viu uma pessoa que usa palavreados feios para se comunicar? Não consegue transmitir uma ideia sem colocar uma palavra feia. Você já viu aquela pessoa que mente, mas mente de forma compulsiva? Até quando não precisa mentir, ele mente. Mente o tempo todo. E é o quê? É a ação do pecado, é o poder de influência do pecado, que começou pequeno. Começou com uma pequena concessão, com um pequeno espaço, mas nunca fica ali. Ele sempre vai crescendo, 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 até tomar conta de tudo. Quantos não viram aquele casal, jovens namorados, que foram aumentando as carícias, aumentando, até um certo ponto em que uma gravidez surge sem planejamento e sem um lugar adequado, sem um espaço adequado para que aquilo pudesse ocorrer. Mas começou pequeno. O pecado, irmãos, exerce influência. Quando o sábio escreve o capítulo 6 de Provérbios, é quase um capítulo inteiro falando sobre adultério. Ele dando uma orientação para o filho. Era como se ele estivesse falando para um filho e ele está vendo que o filho não está atentando para as palavras dele. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Você está passando uma orientação para alguém e a pessoa está olhando para o outro lado, não está dando muita atenção, e você está chamando a atenção dela, dizendo: olha, cuidado fulano, cuidado, eu estou te orientando, isso vai ser bom para você. Mas a pessoa não está ligando muito. Me parece que é isso que acontece no capítulo 6 de Provérbios. O sábio começa a dizer: meu filho, atenta para as minhas palavras, meu filho. E ele vai usando uma série de exemplos, uma série de orientações. Olha, foge dessas oportunidades, foge dessas situações, foge da mulher adúltera. Olha o que vai acontecer com você. Ele vai dizendo, até um certo ponto no versículo 27, ele diz assim: tomaria fogo alguém nos seus seios sem que se queimasse as vestes? Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, está mais fácil de entender. Diz assim: poderia alguém colocar fogo no peito sem colocar fogo na sua roupa? E assim é com o pecado. Não existe uma parte. Talvez alguém diga: não, mas esse é só uma coisinha aqui desta área da minha vida, está isolado, é algo que não acontece no dia a dia, é algo que não faz parte do que eu estou fazendo. Eu consigo conviver plenamente com essas duas situações. Eu posso muito bem me adequar ao ambiente de trabalho, eu posso estar ali ouvindo aquelas piadas sujas, eu posso de vez em quando levar a minha contribuição, eu posso muito bem me misturar ali, mas depois eu saio, eu continuo a mesma coisa. Não, isto não é uma verdade, porque a partir do momento que você se contamina ali, a sua vida está contaminada pelo pecado, e este pecado vai exercendo influência sobre você. Existem algumas pessoas que acham que pode dividir a vida, mas nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, a divisão de corpo, alma e espírito é uma divisão meramente didática. É só para a gente poder aprender sobre isso, porque ninguém pode dividir o corpo da alma e do espírito. Isso não acontece. Ah não, pastor, o meu corpo está mal, mas a minha alma está bem. O corpo padece, pastor, mas eu estou bem, a minha alma, o meu espírito. Não, você é um todo. Você funciona completo. E o pecado exerce um poder sobre aqueles que o cometem. Terceiro, nós somos salvos do consequente destino do pecado. E a maior questão que as pessoas talvez pensem ou deixem de pensar é que o pecado tem consequências. O pecado, irmãos, sempre deixa consequências. O que acontece é que as consequências do pecado não são aquelas que nós imaginamos. Com certeza, irmãos, Adão não imaginou o que iria acontecer decorrente daquele ato de desobediência. Ele não imaginou que ia acontecer aquilo tudo. Ele não imaginou que a terra ia se voltar contra ele. Ele não imaginou que a terra, que antes era receptiva, agora
ela vai produzir espinho. Agora vai produzir abrolho por causa do pecado. Consequências não planejadas. Uma das consequências do pecado é a culpa. E meus queridos irmãos, culpa é um negócio muito sério. Tem gente que está internada no manicômio porque não conseguiu lidar com a culpa. Culpa é uma coisa muito séria. Culpa é um peso que algumas pessoas se arrastam a vida toda. A culpa de uma situação, a culpa de um problema. Segunda consequência do pecado, separação. Pecado separa as pessoas. Pecado tem essa qualidade de distanciar as pessoas. Então o pecado não permite que nós venhamos a viver a plena comunhão de Cristo. Em terceiro lugar, o pecado, a consequência do pecado é o exílio de Deus. Tem muita gente que vem para a igreja com medo do inferno. Vem com medo de ir para o inferno. Aí prefere servir a Deus, mas com medo. Muitos têm medo de morrer, porque não sabe o que vai acontecer. Mas a pior coisa, irmãos, da morte, a pior coisa é você, após a morte, descobrir que você vai viver uma eternidade longe de Deus. Exílio de Deus. Hoje você pode encontrar Deus. Hoje você ainda pode encontrar Deus. Não somente aqui. Você dobrar o seu joelho na sua casa, orar ao Senhor, você vai encontrar Deus. Deus vai se revelar para você. Mas se você escolher viver esta vida sem Deus, você consequentemente terá uma além-vida longe de Deus, longe da presença do Senhor. Nós somos salvos da ação do pecado, do poder do pecado e do consequente destino do pecado. Mas como eu disse para os irmãos, nós estamos indo de dentro para fora. O que é a salvação? Quando nós pensamos o que é a salvação, irmãos, é que nós podemos compreender o que é isso. A salvação é a ação de Deus que concilia a misericórdia e a justiça de Deus na pessoa de Jesus. Então vou repetir. Salvação é uma ação de Deus que concilia a misericórdia e a justiça na pessoa de Jesus. A salvação começa em Deus e termina em Deus. Talvez alguém se pergunte, mas pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha, sinceramente falando, você não precisa fazer nada, porque Deus já fez. O que Deus precisava fazer já está feito. Em primeiro lugar, Deus age na vida do homem enquanto este ainda é pecador. Você precisa entender isso. É o que a gente chama de graça preveniente. Graça é algo que você recebe e que você não merece, é um favor imerecido. E o Senhor, Ele nos trata dessa forma. Antes de você querer saber de Deus, o Espírito Santo já está atuando no seu coração, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É a ação convencedora de Deus sobre o homem pecador. É a ação de Deus que vai até aquele homem que não quer saber de Deus, aquele homem que despreza Deus, aquele homem que rejeita a palavra do Senhor, aquele homem que não quer saber de Jesus, mas o Espírito Santo vai lá e convence este homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto eu estou falando com você aqui, nós temos homens e mulheres aqui que um dia já foram inimigos de Deus e que hoje foram trazidos para perto do Senhor através da ação do Espírito Santo. Primeira coisa que você precisa entender é que a salvação começa em Deus. A salvação não é algo que você faz, a salvação não vem da sua roupa, a salvação não vem de você levar um livro preto debaixo do braço, a salvação não vem de você ter um cartão de membro, a salvação não vem por você estar num culto de domingo, a salvação Deus vem quando você dá ouvidos ao Espírito Santo e permita que Ele venha atuar dentro da sua consciência, mostrando você o pecado, a justiça e o juízo. Porque a salvação começa em Deus. A primeira coisa que você precisa entender, que se você tem a oportunidade de ser salvo, ou você teve a oportunidade de ser salvo, essa oportunidade foi dada por Deus. Segundo,
O sacrifício de Jesus na cruz, ele veio da parte de Deus. Irmãos, tem um hino muito bonito da Rose Nascimento, que ela fala o seguinte: que Deus criou a terra quando não tinha ninguém. Ele não precisou de fé. Deus criou tudo, não precisou de fé. Isso é muito forte, porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa devoção. Como muitas pessoas pensam, Deus não precisa que eu venha acreditar que Ele é Deus, porque se eu acreditar Ele é Deus, se eu não acreditar Ele continua sendo Deus, e ainda que eu não existisse, Ele vai continuar sendo Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. E este Deus verdadeiro vê o homem numa situação de pecado, numa situação terrível. Este homem está largado ao seu próprio destino, sem Deus, sem condição de religar com o Criador. E quando isto acontece, Deus traça um plano e Ele determina que a serpente estaria mordendo o calcanhar do filho da mulher, mas esta lhe pisaria a cabeça. Era Jesus que já estava entrando no plano de Deus, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Ele não perguntou para mim, Ele não perguntou para você, Ele não perguntou a ninguém que estava ao seu lado, Ele não fez um concílio, uma reunião e perguntou: olha, será que vocês desejam? Será que vocês querem? Será que vocês aceitam? Eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida, mas se vocês aceitarem, disserem que sim, eu vou, se não eu fico na minha. Não, Ele se entregou e como ovelha muda foi para os tosqueadores. Em momento algum Ele levanta a sua voz contra aquilo que estava sendo feito. Ele foi porque Ele quis, porque a salvação, ela começa em Deus, ela termina em Deus e ela continua em Deus. O sacrifício na cruz, irmãos, aquele lugar chamado caveira, porque muitas vezes nós achamos tão bonito este nome, Calvário. Calvário significa lugar da caveira. Você sabe o que eu paro para pensar? Deus lapidou o lugar aonde o seu filho seria imolado. A ação da pedra, irmãos, não foi uma ação de um artista. Ninguém resolveu ir lá e tirar umas lascas da pedra para que ela parecesse uma caveira, mas foi o próprio Deus na sua infinita misericórdia, e Ele definiu: aqui será o lugar do sacrifício, porque a salvação começa em Deus. Antes de que eu e você viesse a existir, a salvação já está em Deus. E quando Jesus está naquela cruz, Ele em momento algum mostra o seu arrependimento. Acho que eu não devia ter feito, não. Até mesmo quando as pessoas falaram mal dele, disseram alguma coisa contra ele, ainda na sua dor ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O sacrifício na cruz veio de Deus, e a finalização da salvação também veio de Deus, foi o perdão de Deus. O próprio Deus providenciou a solução para o dilema do homem. Através do sacrifício de Jesus, Deus concilia a sua pessoa, porque Ele não pode negar Ele mesmo. Deus não pode negar Ele mesmo. Mesmo que eu seja infiel, Deus ainda é fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Deus continua sendo fiel, meu irmão. E ali, a justiça de Deus, ela é satisfeita, porque o pecado, nosso pecado, cai sobre Jesus. E a misericórdia de Deus entra em ação, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje Ele está no trono do Pai, aguardando a ordem para vir buscar a sua igreja. Deus nos perdoa por Jesus, porque nos ama. Essa é a história do Calvário, irmãos. A salvação começa em Deus através do Espírito Santo. Se é consumada em Jesus através do sacrifício na cruz, ela é consumada em Deus através deste perdão, que é concedido a todos aqueles que creem. Para que nós possamos caminhar para uma conclusão, eu tenho duas perguntas para você. O que nós estamos fazendo com esta joia preciosa chamada salvação?
Algumas pessoas, irmãos, não estão dando a devida atenção a essa questão e consideram a salvação como algo ordinário, como algo comum, como algo sem valor, como uma roupa que todo mundo compra e todo mundo tem. Não estão dando a devida atenção. E Jesus, ele nos ensina no texto, Mateus 7:6: não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não os pisem com os pés, jogando fora este privilégio santo de ser arrolado na lista dos salvos que hão de se encontrar com o Senhor nos ares. Ah, irmão, eu sou crente de banco, como se a salvação fosse aquela moeda de centavos que todos têm no bolso, sem valor, uma coisa comum, uma coisa ordinária. A vida que levamos, ela precisa dignificar o nome do Senhor. Tem um hino do Vitorino Silva, irmãos, que fala sobre isso. É tão mais fácil pedir mais um perdão. Peca, perdão. Peca de novo, perdão. E alguns nem perdão estão pedindo. Continuam. E vai pecando e continua. E vamos, joga para conta, joga para a próxima conta aí. Vou pecar bastante para no próximo perdão ter mais pecado, para poder jogar na conta do Senhor. Mas o que muitas pessoas não entendem é que mesmo o arrependimento do perdão, ele vem de Deus. Até mesmo a atitude do homem de querer dar as costas ao pecado, dar a frente para Deus, até mesmo isso vem do Senhor. Não é qualquer um que se arrepende, não é qualquer um que deixa o pecado, e muitos continuam na sua caminhada. Essa primeira parte diz respeito àqueles que entregaram a sua vida a Jesus um dia. Aqueles que um dia levantaram a mão e convidaram o Senhor Jesus para entrar no coração. Aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que nós estamos fazendo com esta joia preciosa chamada salvação? Será que nós estamos guardando na mais profunda gaveta, no lugar escondido, porque temos vergonha desta joia chamada salvação? Será que nós estamos levando uma vida desprezível diante de Deus, trazendo tristeza ao coração do Senhor, simplesmente porque não damos o devido valor à nossa salvação? A segunda parte diz respeito às pessoas amigas que estão conosco nesta noite. Rejeitar a salvação significa rejeitar a mão de Deus que nos tira do lamaçal do pecado. Rejeitar a salvação é dizer não para Deus, porque é Deus querendo te ajudar e você não quer ser ajudado. Enquanto a igreja me ajuda em oração, eu queria fazer um convite para você, mas é um convite muito sério, porque é um convite que diz respeito a reconhecer a ação de Deus na sua vida. Deus vem agindo no seu coração, e isso não começou hoje. Já há algum tempo a palavra tem atingido você de uma forma especial. Já de algum tempo você está como os discípulos que estavam falando com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Jesus estava ali do lado deles, falando com eles, explicando-lhes a palavra, mas eles ainda não haviam reconhecido Jesus. E quando Jesus parte o pão, os olhos são abertos e Jesus some, mas fica o testemunho deles: não ardia em nós o coração enquanto Ele falava conosco. Não tem ardido o seu coração enquanto você vem no culto? Para você é um culto ordinário, um culto comum, um culto de domingo, mas para Deus é o momento que Ele lança a rede para pregar seu coração. É o momento que Ele escolhe para dizer: eu te amo e eu quero ter você na família.